Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. O assunto de hoje é sobre relé de proteção em cabines primárias. O relé de proteção que nós vamos tratar na aula de hoje são os relés de proteção de terceira geração, são relés digitais que têm como função em uma cabine primária, uma subestação, proteger, o sistema para os efeitos de curto-circuito, sobrecarga, sobretensão, E esse relé de proteção, ele atua juntamente com os sensores de corrente e de potencial, E também devem ser dimensionados de tal forma que siga as correntes de curto-circuito da concessionária e esse dispositivo sempre atue quando necessário. Para apresentar essa aula para vocês, eu trago aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica, que vai falar agora há pouco com vocês, o engenheiro Hugo Molina, que é especialista da IPT Engenharia na configuração de relé de proteção. Veja o que ele traz de informação super importante para todos vocês que estão ligados aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Veja na sequência. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre relé de proteção. A gente está aqui com o modelo da Pextron, é o URP6104. Esse aqui é um equipamento que é um pouco mais antigo, um pouco mais simples também, mas que a gente encontra instalado em diversas subestações. Então a gente vai dar uma olhadinha na parte traseira do equipamento, quais são as conexões que são feitas, a gente vai entender o painel frontal do equipamento, o que ele está mostrando, e a gente vai entender também como são feitas as parametrizações do equipamento como esse. Então bora lá. Bem pessoal, então nós vamos aqui agora ver o nosso Pextron, o URP6104. Ele vem com duas travas para se ele for inserido em painel, na hora que ele vai ficar travado no painel, que a gente já vai dar uma olhada nelas. O equipamento em si, até vem um manual aqui no CD, junto com o configurador, caso ele seja configurado via computador, Mas não é o caso aqui. Bem, então tá aqui o equipamento. O equipamento ele vem com toda aqui a parte da borneira, ela vem identificada o que é o que, então vem bem fácil aqui. Também vem fácil aqui o que é que significa cada uma das coisas do painel frontal, que a gente já vai dar uma olhada. Na outra lateral tem aqui a parte de conexão dos TCs, os bloqueios e tudo mais. Tem aqui também. Na parte traseira, onde de fato são feitas as ligações. E na parte frontal, o equipamento. Então a gente vai começar aqui pela parte frontal para a gente entender. O relé de proteção ele vem com uma capa para evitar que as pessoas cheguem até o painel. Então essa capa aqui ela é removível. O único botão que externamente tem acesso ao botão de reset. Então a gente vai tirar aqui para a gente ter acesso. E aqui agora a gente já tem acesso ao equipamento. Essa alavanca de push aqui é porque isso aqui é um engate rápido. Então a gente consegue desengatar o relé de proteção de dentro da case. Então a gente fica com a case presa no painel com todas as conexões. E a gente tem aqui a parte do relé de proteção, que é móvel. Então a gente consegue tirar esse relé de proteção daqui de dentro. Se a gente vai fazer alguma substituição e tudo mais, a gente não tem que mexer com os conectores. Já vou lembrar logo que nós aqui temos um DIP switch, que dependendo da versão do relé tem que ser olhado para que serve. Mas se nesse relé de proteção, se o DIP switch 1 tiver em off, não consegue se fazer a programação desse relé de proteção. Ele não deixa parametrizar. É uma segurança adicional para que alguém não mexa na parametrização desse relé de proteção. Então, essa chave aqui ela já está em on para a gente poder parametrizar ele aqui na interface. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer a conexão e a ligação desse relé de proteção para a gente ver ele funcionando, tá? Bem, pessoal, então apresentado o relé de proteção, a gente vai agora falar um pouco das conexões do relé de proteção. Então, é o seguinte, o relé de proteção, ele tem aqui nas laterais, como eu já tinha mostrado, um indicativo do que cada borne faz do relé de proteção. A gente vai passar item a item. Então, a gente tem aqui o item número 1, juntamente com o item 14, o borne 1 com o borne 14, eles fazem parte da alimentação auxiliar. É de fato quem vai energizar esse relé de proteção. Essa alimentação pode ser de 90 a 250 volts e normalmente ela é conectada no no break.
uma vez que, por exemplo, na presença de um curto-circuito, pode ser que a tensão da subestação tenda a zero e o relé não funcione na hora que ele mais precisa atuar. Então, a parte A1 e A2, exatamente como a gente tem nos bornes da contatora, é feita a parte de alimentação do relé de proteção. Borne 2, 3 e 5 fazem parte da comunicação serial do equipamento. Borne 4, parte de condutor de aterramento. Borne 6, 7, 8, 10 e 11 são entradas analógicas dos equipamentos. Então, a entrada, por exemplo, número 6, XBC, ela significa o comum. Então, se a gente quiser usar uma dessas outras entradas aqui, a gente vai ter que usar o comum do bloqueio juntando com uma outra entrada. Então, por exemplo, digamos que a gente precise bloquear a unidade de neutro desse equipamento. Então, a gente vai pegar o 7 e interligar no 6, por exemplo, para a manutenção, e a unidade de neutro desse equipamento ela vai ser desativada. Se a gente precisar fazer um bloqueio da função 50 por inteiro, a gente vai então interligar o XBC com um bloqueio 50, XB2, e aí a gente vai ter o bloqueio da unidade instantânea do equipamento. Bem, no 10, a gente vai ter aqui o estado do disjuntor. Isso aqui a gente precisa, caso a gente precise fazer a leitura, a gente precise fazer verificar qual é o estado do disjuntor, se ele está aberto ou fechado, para partida com carga ou sem carga. E aqui a gente ainda tem o XB4, que é muito interessante, que a gente pode acessar os registros de trip, porque da tela do equipamento a gente não consegue verificar os registros. Mas se a gente conectar o XB4 com o XBC, a gente consegue ainda ter o registro de trip, então o que aconteceu, né? Então a gente consegue andar com esse registro para frente para a gente entender. Então é uma conexão que normalmente não é muito utilizada, mas é muito interessante para uma verificação de falha, né? A gente então tem aqui mais dois bornes que não tem nada, a alimentação a gente já falou. Bem, então nós vamos passar agora para o outro lado do equipamento, onde nós temos as borneiras desse lado. A primeira conexão aqui é a conexão de falha, seguido da conexão de auto-check. Esse relé de proteção ele tem uma lógica interna dele, que uma rotina de supervisão, que ele garante que o relé de proteção está de fato atuando. Então o que acontece é, ele mantém esse auto-check sempre conectado, ele liga no início, né? Então ele fecha essa chave aqui, é um relé, junto com essa parte de comum que a gente já vai falar, ele fecha a chave para que a gente consiga ter esse auto-check. Então de fato é um jeito do próprio relé se checar se está tudo certo. Quando, se por algum acaso houver qualquer problema, ele vai acender a luz de falha, ele fecha a chave de falha e ele abre a chave de auto-check. Então, em instalações mais modernas, onde tem um quadro de iluminação conectado junto ao relé de proteção, existe normalmente uma luz branca que fica sempre acesa, indicando que é justamente essa luz de auto-check que indica o relé de proteção, ele está se supervisionando e ele está indicando que ele já foi supervisionado e que ele está tudo ok. Se por algum acaso essa luz apagar, significa que o relé de proteção ele entrou com um problema. A gente tem aqui um buraco aqui de bornes não utilizados, e a gente vem agora para os bornes 20, 17, 18, 19, 20. Bem, esses bornes são os bornes mais importantes aqui, são os bornes que de fato vão executar o trip no disjuntor. Então, se a gente olhar aqui, por que tem dois? É uma redundância. Então, qualquer um dos relés que acionar, ele vai ocasionar o trip. É por isso que isso aqui, esses bornes, eles têm que ser ligados de forma a manter essa redundância no disjuntor, para que qualquer um dos relés que acione, ele faça o disjuntor da trip. Então, essa parte aqui é uma conexão, são dois relés de redundância, se por algum que a gente vier até uma falha de um relé, o outro relé faz o trip do disjuntor sem menor problema. Então, esses bornes são os que de fato vão energizar a parte de trip do disjuntor. Bem, o 15 então, a gente tem aqui até no próprio diagrama do equipamento, ele é só o comum das saídas. Então, esse aqui são as saídas do equipamento. Aqui é a parte de trip. E agora a gente vai vir aqui para a parte de conexão dos TCs. Então, a gente tem aqui A, B, C, D, que ficam logo aqui no meio. Então, a gente tem aqui o A, o B, o C e o D. São essas conexões. Essas conexões são as conexões que vão dar entrada nos TCs, que são os transformadores de corrente, que vão nos dizer qual é de fato a corrente que está passando lá na nossa subestação. Então, esses são conectados aqui, para que a gente possa ter essa leitura pelo relé de proteção, né?
Bem, então da parte de conexões, o que a gente tinha é isso para poder falar. Agora a gente vai ver a parte de parametrização dessas conexões no relé de proteção. Bem, pessoal, agora que nós já sabemos como que a gente faz a conexão no relé de proteção e para que serve cada borne, a gente tem que entender como é que faz a parametrização do relé de proteção, uma vez que essa parametrização é que vai garantir a segurança da subestação, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai montar um relé de proteção em campo, ele pode ser até parametrizado na hora da montagem, mas os cálculos eles já são feitos previamente à montagem desse relé, porque a gente precisa de uma série de dados que na hora da montagem de um relé de proteção a gente não tem. Então a gente precisa que esses dados sejam calculados previamente para que no dia a gente tenha só o chamado OAP, que é a ordem de ajuste da proteção. Então quem for parametrizar o relé não vai se preocupar com cálculo ou qualquer coisa assim, porque na hora a gente está preocupado em montar o relé e ver se está tudo certo. Então o cálculo é feito previamente. Dito isso, a gente tem que entender quais são os itens que a gente vai ter que levantar em escritório previamente para a gente poder inserir no relé de proteção. Então a gente vai entender aqui como que esses dados são inseridos no equipamento. Em um outro momento a gente vai falar como que são os cálculos para chegar nesses valores, ok? Então vamos lá. Se a gente clicar aqui na tecla P, uma vez, a gente vai entrar aqui no primeiro item de programação, que é o TC. Vocês podem ver que acendeu o LED aqui embaixo. Esse TC, ele está pedindo aqui qual que é a relação de transformação de corrente. Então, como é que o relé vai saber de fato qual é a corrente que passa num disjuntor? Então, o disjuntor está conectado no relé de proteção através de um TC. Então, esse TC ele vai ter uma relação. Então, por exemplo, um TC de 200 para 5. O Pextron ele recebeu a parte secundária, os 5 amperes. Então, como que ele vai saber qual é a parte primária? Ele vai multiplicar isso pelo RTC. Então, é isso que significa. Então, por exemplo, a gente vê um TC de 200 para 5, 200 dividido por 5, 40. E a gente teria aqui o 40 aparecendo aqui. Então, se a gente tivesse que modificar, a gente modificaria aqui e teclaria Enter. Então, pronto, a gente ajustou já nosso RTC, nossa relação de transformação de corrente. Então, agora, se a gente já tivesse uma corrente conectada no primário e no secundário aqui no Pextron, a gente já estaria vendo a corrente aqui aparecer. Se a gente clicar P novamente, a gente vai entrar em modo de programação e agora a gente vai passando por todos os itens aqui que a gente levantaria previamente para a gente poder inserir no relé de proteção. Então, vamos lá. Aqui, de novo, o RTC. Próximo item. Aqui ele já acendeu. Próximo LED é o I de partida, a corrente de partida. P novamente. EI, a curva, é extremamente inversa. Então aqui eu tenho vários tipos de curva. Depende de onde eu estou instalando, depende da minha concessionária de energia. Próxima. Aqui a gente tem o DT, é o dial de tempo. Muitas das vezes esse valor é ajustado com o mínimo possível. Por ordem da concessionária, então depende muito da localização, é o delay que ele vai ocasionar para poder fazer o trip. Então, próximo item, a gente tem aqui a corrente definida, o tempo definido. Normalmente são itens que são colocados no máximo, uma vez que os seus itens anteriores eles já vão fazer o desarme do disjuntor muito mais rápido do que uma corrente e um tempo definido, mas tudo depende da instalação. Próximo item, a gente já tem aqui, perdão, eu saí aqui do item, vou voltar aqui, extremamente inversa, DT, I definido, tempo definido. Próximo a gente tem aqui o I instantâneo, a corrente instantânea que está passando. E quando eu clicar P novamente, vocês vão ver que acende aqui agora na curva verde. Então, o relé de proteção está tanto olhando para as fases, quanto para um possível problema fase neutro, né? Então a gente tem aqui a curva verde seria a parte de neutro. Então uma das confusões que são feitas, quem não conhece esse tipo de relé de proteção, é achar que aqui embaixo é que tem o valor. Então se a gente olhar aqui bem perto, a gente vê que tem, deixa eu ver se foca, a gente tem uns itens escritos ali em preto, mas eles não têm nada a ver com o que a gente está esperando, com o que a gente acha. Então esses itens aqui é uma parte de comunicação, que está escrito aqui BPS, é toda uma parte de comunicação que hoje a gente não vai falar sobre isso. Então, a gente tem que entender que aqui, o primeiro LED aqui, ele faz parte aqui ainda, o I de partida. Então, isso aqui é o I de partida de neutro. Próximo aqui, a gente tem a curva do neutro também. Próximo item é o dial de tempo, da parte de neutro. Próximo item é o corrente definida, da parte de neutro. Tempo definido, da parte de neutro.
e a corrente instantânea de neutro. Então, esses são os itens que a gente tem que levantar previamente para que na hora que a gente faça a instalação do relé de proteção, a gente vai pegar esses itens e a gente vai inseri-los no equipamento. Novamente, voltamos à parte de varredura do equipamento. Ele já estaria pronto para ser utilizado com os itens normais. E a gente, então, colocaria a tampa dele para evitar o acesso à parte de parametrização novamente aqui. A parte do Deep Switch depende muito de onde a gente está fazendo a instalação do relé. Se a gente acha que pode ter risco de alguém que não entende do assunto acabar mexendo na nossa parametrização, a gente pode voltar a travar ela dentro do relé. Se a gente achar que não, normalmente não é deixado travado, é deixado em aberto, porque os relés ficam dentro das subestações que são áreas restritas. Então, a gente só vai realmente botar a tampa aqui de novo, a gente vai travar e pronto. Esse aqui. Podem ver que a única tecla que a gente tem acesso pelo lado de fora é a tecla de reset. No caso, se der um trip no disjuntor, alguma coisa, a gente consegue fazer o reset do relé de proteção. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de apresentação do Pextron 6104, a forma de ligação, como que são feitas as parametrizações. Fiquem ligados aí no canal para mais vídeos sobre elétrica. Um abraço.